Bom dia a todos, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 5, que é a nossa última aula de matrizes, certo? Nessa aula, que é uma continuidade, vamos dizer assim, da multiplicação de matrizes, a gente vai discutir o problema da comutatividade de matrizes. A gente vai ver que ela só ocorre em uma situação muito específica, não ocorre sempre, quase nunca ocorre na verdade, só ocorre numa situação muito específica, certo? E quando acontece, quando duas matrizes elas comutam perfeitamente uma com a outra, a gente diz que uma é a inversa da outra. Elas estabelecem entre si uma questão de inversibilidade, certo? Então, vamos lá. Bem, eu vou começar falando de uma propriedade de multiplicação, que sempre que os matemáticos estão diante de um universo com seus elementos, ele espera que essa propriedade seja respeitada por esses elementos, ou pelo menos por algum deles, certo? Essa propriedade é a propriedade comutativa. Então, se você tem um universo que pode ser números, formas geométricas, matrizes, funções, enfim, um universo de alguma coisa matemática, e nesse universo existe uma operação multiplicação, o que os matemáticos esperam é que a multiplicação de dois elementos desse universo dê uma resposta e que a multiplicação no sentido contrário dê a mesma resposta. É isso que os matemáticos esperam quando fazem multiplicações em um sistema, certo? Nos nossos números reais que a gente conhece, isso existe. A multiplicação de números ela é comutativa. 2 vezes 5 é 10, assim como 5 vezes 10, 5 vezes 2 é 10. 7 vezes 9 é 63, assim como 9 vezes 7 também é 63. Então, nossos números reais, eles satisfazem a comutatividade. E isso é uma coisa muito boa. Só que as matrizes, que é esse nosso conjunto que nós estamos agora vendo, elas não satisfazem a comutatividade. E isso é um problema que a gente que vai ter que trabalhar com matrizes precisa enfrentar, certo? Então, nessa primeira parte da aula de hoje, ele mostrando como é que acontece esse problema da não comutatividade nas matrizes. Para começo de história, essa multiplicação de matriz já começa com um problema, porque nem sempre vai existir produto. A gente viu nas aulas anteriores como a gente avalia se existe o produto. Beleza, mas vamos supor que exista o produto entre duas matrizes. Também aqui você tem uma matriz LT, o produto da L com T, e você verifica que existe o produto, certo? Aqui na A e na Z você também verifica que existe o produto. Até aí tudo bem. Só que se eu inverter elas, se eu botar a T antes da L, e no segundo exemplo, eu for fazer a multiplicação da Z com a A, aí o mundo se acaba. Por quê? Porque se eu botar T antes da L, observe bem que não existe o produto. A Z com A, observem aqui, não existe produto. Então, existir produto de L com T nessa ordem, ou de A com Z nessa ordem, não garante que se eu inverter, vai existir produto, certo? Então a gente já tem um problema inicial, um problema 1, que é às vezes não existir produto. Mas mesmo que exista o produto,
não quer dizer que quando eu comutar as matrizes, comutar, pessoal, é trocar de posição. Quando eu comutar as matrizes, vai existir. E aqui tá. Dois exemplos de matrizes de multiplicações que existem, só que sua ordem trocada não existe. Então, aqui a discussão já está ficando mais séria. Mas vamos supor uma multiplicação que exista e seu inverso também existe. Vamos ver aqui dois exemplos disso que acontece. Beleza. Pode ser que o produto não exista, mas ele existindo, pode ser que quando eu troque, não exista. Mas e se existir? Então temos aqui dois exemplos de multiplicação. Essa aqui, ela existe. Se eu inverter, botar D53 para cá e botar X para cá, olha só, o produto existe. Coisa boa. E essa aqui, 1 com 5, produto da J com a G, existe. E se eu inverter, olha que coisa boa, também existe produto. Ou seja, pode ser que exista uma multiplicação de matrizes e quando eu inverto a ordem delas, exista o produto. Só que a matemática tem sempre problema. E isso aqui que eu fiz, ele existe um problema. Por quê? Porque se eu for fazer a multiplicação da x com a d, a gente aprendeu como é que avalia o tamanho da resposta, né? A gente elimina os comuns e coloca os que sobraram. Então, a x com a d, se eu multiplicar, ela vai ser uma matriz 3 por 3. A matriz Q, que sai daqui, vai ser uma 5 por 5. Aqui o problema. Não adianta o produto existir, não adianta o produto da ordem trocada existir, se eles vão ser diferentes. E eu sei que vão ser diferentes porque a P que sai da XD nessa ordem é uma P3 por 3. E a Q que sai da DX nessa ordem D para X é uma 5 por 5. Então nesse sentido vai nascer uma 3 por 3, nesse sentido vai nascer uma 5 por 5, e a gente viu que não tem como uma matriz 3 por 3 ser igual a uma 5 por 5. Então não adianta só existir o produto ou existir na direção contrária, se as respostas que saírem não forem iguais. E a mesma coisa acontece aqui, porque a J com G vai sair uma matriz 1 por 1, e a G com J vai sair uma matriz 5 por 5, diferentes. Então, para a gente analisar comutatividade de matrizes, não basta só existir, que pode ser que o contrário não exista. E não basta nem que o contrário exista, porque elas podem sair de tamanhos diferentes. No fim das contas, só existe uma maneira de você fazer uma multiplicação de matrizes, que existe, a inversa também existir, e as respostas que saírem terem o mesmo tamanho, que é o que a gente vai ver agora nessa próxima parte. Agora é o produto da M com a T. Observe que o produto existe, já que são iguais, certo? Se eu inverto, o produto também existe. Então existe a MT e a TM. E como os quatro índices são iguais, a resposta que sair daqui é uma matriz que também vai ser 3 por 3. E a que sair daqui vai ser uma matriz Q, que também é 3 por 3. Pronto. Parece que eu já resolvi meu problema, porque eu encontrei uma multiplicação de matrizes, onde quando eu inverto nas duas direções existe, da direção MT e ATM,
existem nas duas direções e dão respostas de mesmo tamanho. Só que, infelizmente, isso aqui não é suficiente. Porque a P, que saiu aqui dessa parte, ser 3x3, e a Q, que saiu dessa parte, também ser 3x3, elas terem o mesmo formato, não me garante que elas são iguais. De forma alguma. E eu vou mostrar um exemplo onde matrizes de mesmo tamanho são multiplicadas, dão respostas de mesmo tamanho, e mesmo assim as respostas são diferentes. Tá aqui. Tudo parece perfeito, porque eu tenho duas matrizes A e B, onde AB existe nessa ordem, BA existe nessa ordem. São duas matrizes quadradas 2x2. As respostas vão ser também matrizes quadradas 2x2. Só que quando a gente multiplica, e aí eu chamo a atenção para um detalhe, a multiplicação ela já foi feita na aula passada, então a gente já tem que estar afinado com esse processo, certo? A gente só relembra que a multiplicação de matrizes, a primeira você destaca linhas, na segunda você destaca colunas. Cada elemento daqui ele é a cruza de uma linha com uma coluna, certo? A cruza que eu falo é aquela produto interno escalar, ok? Então, supondo que você faça a multiplicação igual foi instruído na aula passada, você vai ver que a multiplicação de A com B vai dar a matriz 7, 7, 13, 17. E a BA, quando você bota B antes da A, você também faz a mesma coisa. A primeira da sequência você sempre destaca linhas, independente de quem seja. Sempre destaque linhas. E aqui na segunda, as colunas. Quando eu faço BA e repito aquele procedimento, eu encontro a resposta 8, 10, 10 e 16. O que a gente conclui com isso? Sendo que eu observo que elas são diferentes. Que multiplicar matrizes a fim de analisar com mutatividade só tem problema. Porque pode ser que o bruto não exista, mesmo que exista no sentido contrário da multiplicação, pode não existir, mesmo que exista nos dois sentidos, pode ser que elas deem tamanhos diferentes, ou mesmo que, quando são quadradas, exista o produto nos dois sentidos e deem matrizes do mesmo tamanho, no fim das contas, acaba saindo respostas diferentes. Então até agora a gente não viu nada que me garanta que exista um caso de comutatividade. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perseguindo um resultado. Eu quero encontrar duas matrizes que quando eu multiplique elas nos dois sentidos, dê a mesma resposta, certo? Isso aqui é a coisa que eu estou buscando. Mas tudo que a gente viu até agora não é suficiente para garantir isso, certo? Só que sim, existe uma situação bem específica onde isso aqui acontece, certo? Isso aqui só acontece quando as matrizes envolvidas são uma o inverso da outra, certo? Já vai ver essa parte de inversibilidade aqui na terceira parte dessa aula, mas eu destaco para você o seguinte: isso aqui que eu estou desejando acontece, isso existe, acontece, só que só acontece quando a x e a t elas são uma inverso da outra. Elas têm que ser duas matrizes quadradas, do mesmo tamanho, e elas têm que ser uma inverso da outra. Então a gente tem que saber quando é que uma matriz é inversa da outra. Olhando aqui, como AB e BA deu respostas diferentes, eu não sei o que acontece aqui, mas eu garanto uma coisa. A e B não são inversas uma da outra, porque se fossem, daria a mesma resposta. Então a gente vai ver o conceito de inversibilidade. Mas antes do conceito de inversibilidade,
a gente tem que ver o conceito de matriz-identidade. A gente vai definir o que é uma matriz-identidade e só depois a gente vai conseguir o que eu quero, que é encontrar um par de matrizes que, multiplicadas nas duas ordens, deem a mesma resposta. Vou lhe dar agora o conceito de matriz-identidade, que está aqui nesse nosso PDF que eu mandei para vocês na atividade e também tem no nosso livro, certo? Vamos lá. O que é uma matriz-identidade? Temos aqui, como vocês vão poder acompanhar, a explicação do que seja, certo? Eu vou ler aqui rapidamente. Seja M uma matriz quadrada de ordem n. Ordem 1 é aquele número rosinho. Ordem 2 é 2 linhas, 2 colunas. Ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Então, se você tem uma matriz quadrada de ordem n, ela vai ser identidade se todos os números da diagonal principal são iguais a 1 e todos os elementos fora da diagonal principal são zero. Então você tem uma matriz quadrada, então ela tem uma diagonal principal. Então quando essa diagonal principal, todo mundo é 1 e fora dela todo mundo é zero, você tem uma matriz identidade naquela ordem, certo? Então, a matriz de identidade, ela só tem zeros e uns. Aqui nós temos a matriz de identidade de ordem 2. Observe que os dígitos da identidade são números 1 e os dois que não estão na diagonal são 0. Diagonal principal de dígitos 1, outros elementos como sendo 0. Essa aqui é a identidade de ordem 2, ok? E ela é representada como sendo a I2, ok? A gente chama ela de um I maiúsculo, I2, ok? Só que tem as identidades de ordem maior. Temos aqui a I3, diagonal principal de dígitos 1, todo o restante zerados. Temos aqui a I4, observe a diagonal principal de dígitos 1 e os outros elementos todos nulos. Aqui a I5, que é a diagonal principal de dígitos 1 e todos os outros 0. E assim você define a I6, a I7, a I8. Dependendo do tipo de situação que você tem, você pode definir a I de qualquer tamanho, certo? O importante é que elas sejam quadradas, a diagonal principal de dígitos 1 e os outros elementos de dígitos 0. Se você me perguntar, e se eu tiver uma matriz quadrada onde os elementos da diagonal secundária são 1 e os outros são 0? Isso é identidade? Não. E o que é então? Não faço a menor ideia. Só sei que identidade é exatamente com essa configuração. Quadrada com diagonal principal de dígitos 1 e outros números todos dígito 0, certo? E é com esse conceito que a gente vai definir as matrizes inversas, que são as únicas matrizes que vão comutar uma com a outra, certo? A gente está buscando esse par de matrizes comutativas e a chave para entender quais são é esse conceito de matrizes e identidades. Bem, pessoal, o que eu estou buscando é isso. Duas matrizes, quando multiplicadas nos seus dois sentidos, deem a mesma resposta, certo? Isso aqui, ela só acontece se x e t forem quadradas, ou seja, comutatividade de matrizes só vai ocorrer se elas forem quadradas de mesmo tamanho, porque não adianta pegar uma quadrada de 2 por 2 com uma quadrada de 3 por 3. Elas têm que ser quadradas de mesmo tamanho
Isso aqui só vai existir se x for a inversa de t e reciprocamente t a inversa de x. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, se a matriz for quadrada, pode ser que ela tenha uma irmã chamada inversa. E quando x e sua irmã elas são uma inversa da outra, eu tenho que seu produto, nos dois sentidos, vai dar o mesmo resultado, certo? Que resultado? A identidade de seu respectivo tamanho. Ou seja, duas matrizes só vão comutar entre si, e essa é a moral da nossa aula toda de hoje. Duas matrizes só vão comutar entre si se uma for inversa da outra e seu produto, em qualquer sentido, dê a respectiva identidade, certo? Então a gente agora vai ver dois exemplos concretos de pares de matrizes que comutam. Porque, repito mais uma vez, nosso objetivo de aula aqui é encontrar um par de matrizes que comutam. E a gente já fez uma discussão e chegou aqui à conclusão que um par de matrizes só comuta se forem quadradas, de mesmo tamanho, e uma for inversa da outra. E para saber se uma é inversa da outra, basta que a gente veja que seu produto vai dar identidade no respectivo tamanho. Nesse primeiro exemplo, observem que a matriz A e essa outra que está sendo chamada de A-1. Ela está sendo chamada de A-1 porque ela é a inversa de A. E por que eu estou dizendo que ela é a inversa de A? Porque quando você faz a A com a A-1 com sua inversa, quando eu vou efetuar a multiplicação que já foi explicado como é que é feito, observe quem aparece na resposta. A identidade de ordem 2. Então, A vezes A1 dá identidade de ordem 2. E quando eu pego elas duas na posição contrária, A1 primeiro multiplicando a A, observa que o posicionamento delas, certo? A-1 com a sua A verdadeira. Observe que na primeira, independente de quem seja, eu sempre destaco linhas. Na segunda, eu sempre destaco colunas, certo? Faça ali aquela multiplicação cruzada como foi proposta, certo? Então, quando eu faço isso, eu faço aqui a menos 1 vezes a A, encontro a mesma resposta, a mesma identidade 2. O que isso quer dizer? Que A e A menos 1, elas são que A e A menos 1, elas comutam entre si na multiplicação e que uma é inversa da outra. Então eu vou dizer que duas matrizes são inversas uma da outra, e aí eu chamo a titular de A, ou B, ou C, ou seja lá quem for. E a sua inversa com o mesmo nome, só coloca daqui esse menos 1 aqui no canto. Então elas são inversas da outra quando elas multiplicadas nos dois sentidos dá a mesma resposta, e essa resposta sempre é a identidade. Claro que essa multiplicação eu fiz ela independente, fiz por fora, e encontrei esse resultado. É muito importante que eu tenha entendido, que eu saiba fazer isso daqui, sem nenhum tipo de percalço. Que se eu estiver preso aqui e não conseguir fazer essa multiplicação, eu não vou conseguir constatar que uma é inversa da outra, certo? E o que eu coloco aqui para a gente é o seguinte: as únicas matrizes que comutam aqui nesse nosso estudo são quando uma é inversa da outra. E o resultado sempre é uma identidade da mesma ordem. Como aqui são matrizes 2 por 2, as suas identidades, a identidade que dá como resposta nas duas respostas é A e 2, certo?
Só que isso aqui não acontece somente por caso 2. Acontece por caso 3, caso 4, caso 5, todos os casos. Vamos ver aqui o exemplo 2, no caso de matrizes quadradas 3 por 3. Você vê que AB, você vê que sua inversa, AB menos 1, ok? E aqui o nosso material, ele fez todos os cálculos, são muitos pequenos cálculos, são 9 pequenos cálculos que eu tenho que fazer. Ele pegou, aqui primeiro ele calculou AB com AB menos 1, depois pegou a ordem contrária, certo? E aí ele fez esses cálculos, todos na primeira sempre destacando linhas, como eu já repeti várias vezes. Na segunda sempre destacando colunas, como também eu já disse várias vezes. Ele fez os cálculos e olha as respostas as que ele encontrou nos dois sentidos. Ele encontrou duas identidades de ordem 3 quando fez o cálculo. O que isso atesta para mim? Que, de fato, B e B menos 1 são uma inversa da outra. Ok? O que vai ser cobrado de atividades aqui para a gente? A gente não tem a questão do tempo para aprender como se encontra uma inversa. Por exemplo, isso aqui não foi um jogo de azar que me disse que essa aqui é a inversa dessa. Não foi isso. Existe um cálculo que é feito em cima dessa e que gera essa, certo? Existe um cálculo que se joga em cima dessa e que gera essa. A gente não vai ver como esse cálculo é feito. A gente não vai aqui procurar pelas inversas. O que a gente vai fazer aqui é exclusivamente verificar se um par de matrizes que foi oferecido a você são comutáveis, são uma inversa da outra. Você verifica fazendo isso bem aqui que o nosso texto fez. Se derem a mesma resposta e essa resposta for a identidade, ok, ótimo, elas são inversa uma da outra. Se não der a mesma resposta, aí você diz que não são inversíveis. Então o que a gente vai fazer aqui é verificação. Então quando você tiver um problema, verifique se duas matrizes são inversas, você tem que fazer a multiplicação delas num sentido, no outro sentido, cuidado com todos os cálculos, tem que tomar cuidado com todos os pequenos cálculos e ver se a resposta final vai ser a mesma. Se for a mesma e forem duas identidades, então você carimba que são inversíveis, uma comuta com a outra. Se der qualquer outra coisa, certo? Mesmo que dê uma identidade, se a outra não for exatamente igual, então elas não são inversíveis, não comutam uma com a outra. Então, concluído, pessoal, chegamos aqui à seguinte conclusão. Duas matrizes x e t só comutam, ou seja, só dão o mesmo resultado se invertida a ordem de multiplicação, se elas forem quadradas, de mesmo tamanho, e se seus produtos nas duas ordens derem a identidade. E essa identidade, como a gente viu, é uma quadrada e tem o mesmo tamanho delas. E esse, aqui no ensino médio, é o único caso de comutatividade que a gente vê em matrizes. A gente fecha com essa constatação ruim, né? Que, repito, quando a gente está num sistema de elementos e a gente existe uma multiplicação, a gente define a multiplicação entre eles, a gente espera que essa multiplicação seja comutativa. Em conjuntos onde isso funciona, eu tenho várias coisas interessantes dentro da matemática. Em conjuntos onde isso não funciona sempre, como o caso das matrizes, pelo contrário, as matrizes só funcionam numa situação bem específica. Eu tenho um conjunto aí que para algumas propriedades de conjuntos ele não tem muita aplicação. Então eu encerro nossa aula por hoje. Vejo aí as questões que o professor vai propor, o prazo, o valor da atividade, certo? Juntem dúvidas e mandem ao professor que assim que ele vê, ele vai retornar.